Setembro de 2022. Marisa Monte está a todo vapor rodando o Brasil e o mundo com a turnê do disco Portas. Este ano, ela completa 35 anos de sua estreia profissional e nós vamos destrinchar aqui os pontos mais importantes dessa trajetória vitoriosa. Neste primeiro episódio, voltaremos até 2020 para entender como tudo aconteceu até chegar nessa turnê. O ano era 2020. Estávamos em meio a uma pandemia quando começaram a surgir as especulações a respeito da volta de Marisa Monte com um disco de inéditas, seu primeiro desde 2011. A imprensa começou a noticiar que ela tinha assinado contrato com a Sony Music para a distribuição de seu catálogo, gerido pela Fonomotor Records, selo fundado por Marisa no início da década de 2000. Era o pontapé inicial para uma nova fase de sua carreira. Porém, seu primeiro projeto com a Sony ainda não seria o seu disco novo de inéditas. Ao longo de todos esses anos, à medida que eu fui produzindo, eu criei uma quantidade gigantesca de informação. Arquivos nos mais diversos formatos que foram surgindo à medida que a tecnologia evoluía. Arquivos de áudio, cassete, 2 polegadas, audiovisual de película VHS, fotografias, papéis, contatos, slides, partituras, material jornalístico, documentos, projetos gráficos, registros de ensaio, registros de canções sendo compostas, manuscritos e muito mais. Cinefonia são fragmentos de trilhas sonoras dos meus DVDs que foram lançadas nos meus registros audiovisuais, mas que nunca haviam sido lançadas em discos. O som das imagens, agora em áudio streaming. O projeto Cinefonia foi um grande presente para seus fãs, pois alguns desses registros estavam incompletos na ocasião de seu lançamento original. Gravações como Volte para o Seu Lar e Eu Não Sou da Sua Rua, da turnê Mais, estavam editadas com alguns minutos a menos na edição original em vídeo. No Cinefonia, foram lançadas na íntegra. Além disso, uma gravação totalmente inédita, Acontecimento, do registro da turnê Memórias, Crônicas e Declarações de Amor. Em outubro de 2020, com um panorama um pouco mais seguro com relação à pandemia, iniciam-se as gravações do disco novo. Alternando entre sessões presenciais e remotas ao redor de todo o mundo, Marisa convidou um time de peso e assim formou-se a banda que gravaria as bases de seu novo trabalho. Chico Brown, Jorginho Gomes, seu parceiro de longa data Dade Carvalho, Pretinho da Serrinha e, de volta depois de 2 décadas, Davi Moraes. Participaram ainda das gravações Carlinhos Brown, Seu Jorge, Flor, Pedro Baby, Marcelo Camelo, Mauro Diniz, Silva, Jorge Drexler e o trio de metais que a acompanha agora na turnê, Lessa, Eduardo Santana e Antônio Neves, além de muitos outros músicos entre brasileiros e estrangeiros. Marisa produziu o disco, dividindo a tarefa nas 2 primeiras músicas com seu amigo de longa data Arthur Lindsay, que não trabalhava com ela desde Memórias. Assim, as portas se abriram. Fiz muita coisa assim, banda inteira em Nova York, eu aqui no Sul, bandas da Espanha, deu tudo que eu ia viajar, não viajei. Com um repertório essencialmente autoral, Portas era o primeiro disco de inéditas a ser lançado em 10 anos. Canções como Calma, Portas, A Língua dos Animais e Pra Melhorar acertaram em cheio o coração do público e hoje são cantadas a plenos pulmões na turnê. Mas, durante esses 10 anos entre Portas e O Que Você Quer Saber de Verdade, o que aconteceu? Falaremos sobre isso amanhã no próximo episódio. Maio de 2014 marca o lançamento do registro audiovisual da turnê Verdade ou Ilusão. Como de costume, era esperado que Marisa Monte saísse de cena por alguns anos antes de voltar com um novo trabalho. De fato, um álbum de inédita só viria 10 anos depois de O Que Você Quer Saber de Verdade. Mas o que ninguém sabia até então era que aquele seria o hiato mais produtivo de sua carreira. Marisa começou 2015 de um jeito muito incomum em sua trajetória. Ela caiu direto na estrada com uma série de shows que chamou de turnê de férias. A ideia era percorrer algumas capitais da América do Sul e compensar cidades brasileiras que não recebiam um show seu há algum tempo. Dessa vez,
Ela interpretava seus maiores hits ao lado dos amigos Pedro Baby, Marcelo Costa, Pretinho da Serrinha e Dade, que integravam a banda. A turnê terminou com um show em Fortaleza em janeiro de 2020, que se tornou a última apresentação dela antes da pandemia. Ao mesmo tempo, faltava apenas um disco para o encerramento do contrato de Marisa com a Universal Music. Assim, em abril de 2016, vinha ao mundo Coleção, uma coletânea nada convencional. A ideia era juntar músicas que eu gravei durante todos esses anos e que estavam espalhadas por aí. Músicas que eu só gravei ao vivo, ou para trilhas de filmes, ou em parcerias com outros artistas. Eu acho que os fãs vão gostar. Coleção trazia 2 faixas inéditas em disco: Cama, trilha sonora do filme Era Uma Vez, e o tango Fumando Espero, gravada com o grupo Café de los Maestros. Ainda em 2016, o músico capixaba Silva lançou um disco 100% dedicado ao repertório de Marisa, e ela retribuiu a homenagem cantando com ele uma parceria inédita dos dois, a canção Noturna. Mas foi em 2017 que aconteceu o que o Brasil esperou por 15 anos: a volta dos tribalistas. É engraçado, né? Eu não aguentava mais mentir pros meus amigos, pra vocês que nos encontravam no aeroporto. O meu nariz amassado tá virando um nariz de Pinóquio. Vai ter... Quando que vai ter outro disco dos tribalistas? A gente, não, esse é boato, não sei. Tinha que manter o elemento surpresa pra fazer essa surpresa pra vocês. Anunciado em uma live no Facebook no dia 9 de agosto, o retorno do trio causou reboliço. A transmissão foi assistida por cerca de 6 milhões de fãs em 52 países. Durante 1 hora, eles conversaram com o público e tocaram ao vivo em primeira mão as 4 primeiras músicas do novo disco, que saíram nas plataformas digitais logo em seguida. O álbum completo foi lançado em 25 de agosto e, assim como em 2002, um especial com o registro audiovisual das gravações foi exibido pela Rede Globo dias depois. Mas uma pergunta ficou no ar: desta vez vai ter turnê? Sim, finalmente os tribalistas saíram em turnê. Com uma mega estrutura, Arnaldo, Carlinhos e Zé desfilaram um repertório imenso que passeava pelos 2 discos do grupo e outras composições do trio espalhadas entre os seus discos solo. De julho de 2018 a abril de 2019, a tribo percorreu várias cidades do Brasil, Europa e América do Norte, totalizando 35 shows. A apresentação no estádio Allianz Parque, em São Paulo, foi assistida por cerca de 45 mil pessoas e foi registrada para ser lançada posteriormente em streaming. O encerramento da turnê foi apoteótico. O trio se apresentou para uma multidão no festival Lollapalooza, que cantou junto da primeira e última música. Podemos concluir que esse foi, de fato, o hiato mais produtivo de Marisa Monte. Mas, antes de tudo isso, ela viveu uma das fases mais vitoriosas de sua carreira. Quer saber mais? Assista ao próximo vídeo. No final dos anos 2000, a trajetória de Marisa Monte era uma curva ascendente. 7 álbuns de sucesso, uma longa lista de hits, prestígio internacional e um lugar garantido no panteão das grandes estrelas brasileiras. Mas seria possível imaginar que essa curva subiria ainda mais? Depois de lançar simultaneamente 2 discos, uma extensa turnê mundial e o lançamento de um documentário, Marisa foi mãe pela segunda vez e trabalhou apenas em projetos esporádicos, como a participação no MTV Unplugged da cantora mexicana Julieta Venegas e no disco ao vivo Melhor Assim, de Teresa Cristina. No final de 2010, eis que chega a notícia pela qual todos esperávamos: ela estava trabalhando no seu próximo disco de estúdio. A partir de 15 de agosto de 2011, o canal oficial de Marisa no YouTube começou a postar teasers que apresentavam imagens da gravação do novo álbum ao som de faixas instrumentais de músicas do disco. Nada Tudo foi a primeira a tocar nesses vídeos e já deu o tom do que viria por aí. Gravado em seu estúdio no Rio de Janeiro, com etapas adicionais em Nova York, Buenos Aires, Los Angeles, São Paulo e Berlim, o disco O Que Você Quer Saber de Verdade foi lançado em 31 de outubro e imediatamente se tornou um grande sucesso. Ainda Bem, a primeira música de trabalho, foi lançada em 14 de setembro e estourou nos 4 cantos do Brasil. No clipe da canção, exibido em primeira mão no Fantástico,
Marisa surpreendeu dançando com o lutador Anderson Silva. A faixa título também ganhou um belo videoclipe, lançado em 21 de outubro, 10 dias antes do lançamento do álbum. Vale ressaltar que ainda bem conseguiu a façanha de estourar 2 vezes, na ocasião de seu lançamento e quando foi incluída na trilha sonora da novela Amor Eterno Amor, em setembro de 2012. Já a faixa Depois, incluída na trilha sonora da novela Avenida Brasil como tema do par romântico principal da trama, repetiu o sucesso de Ainda Bem, se tornando o segundo grande hit do disco. Hoje, ambas as faixas já alcançaram o posto de grandes clássicos. Tem sua função também. Eu agora, por exemplo, vou falar, estou morrendo de saudade de fazer uns shows. E cantar essas músicas que eu sei que vocês já estão começando a aprender e cantar junto com vocês, entendeu? E dividir isso, porque, na verdade, como o disco saiu e tal, o feedback que eu tenho não é tão intenso como é um encontro coletivo, todo mundo junto ali cantando as músicas. Então, assim, eu estou realmente com vontade de experimentar isso ao vivo, assim, além de poder lembrar algumas coisas antigas também, músicas que eu não canto há muito tempo. Tem previsão já ou não? Só ano que vem, a gente só deve começar a ensaiar tipo em março, mas aí mais uns 2 meses para frente a gente começa a circular por aí. Em 1º de junho de 2012, estreava Verdade uma Ilusão, a 7ª turnê de Marisa Monte. Tradição até então, o show estreou no Teatro Guaíra, em Curitiba, e rodou por cidades do Brasil e do mundo até o final de 2013. Foram 116 apresentações. Marisa fez longas temporadas em São Paulo e no Rio, visitou o Nordeste 2 vezes, fez 4 apresentações nos Estados Unidos e passou por 7 países da Europa, além de 2 apresentações em Buenos Aires. O show era um deleite para os olhos. Projeções mapeadas com obras de artistas plásticos contemporâneos inundavam várias camadas dos teatros e salas de espetáculos, seguindo o rigor estético das turnês anteriores. Na banda, Marisa trazia um elemento especialíssimo, o Power Trio da Nação Zumbi, Lúcio Maia, Dengue e Pupilo. Além deles, Dade, Carlos Trilha e um quarteto de cordas, Bernardo Fantini, Glauco Fernandes, Pedro Mibieli e Marcos Ribeiro. Ainda em 2012, Marisa foi convidada para o encerramento das Olimpíadas de Londres, representando o Brasil, país sede da edição seguinte do evento. Encarnando Iemanjá, em um vestido escultura assinado por Jun Nakao, ela interpretou as Baquianas Brasileiras número 5, de Vila Lobos. Ao lado de seu Jorge Benegão, Marisa cantou Aquele Abraço, de Jorge Benjol, para um estádio olímpico lotado de atletas e uma audiência planetária, que acompanhava a cerimônia pela TV. Encerrando a era O Que Você Quer Saber de Verdade, Marisa lançou o registro audiovisual da turnê Verdade uma Ilusão em maio de 2014. A gravação ocorreu em 3 de agosto de 2013, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, em uma apresentação fechada para membros de seus fã-clubes e convidados. Para o lançamento, Marisa exibiu o show em uma sala de cinema no Rio e conversou com seus fãs, respondendo perguntas presenciais e remotas. Falando em cinema, ao longo de 3 anos, Marisa registrou todo o processo de produção de um álbum, da fase de composições até o encerramento da turnê. E o resultado foi o documentário Infinito ao Meu Redor. No próximo vídeo, você vai saber por que Marisa quis contar, no particular, o universo de sua profissão nas telonas. Fiquem ligados! Em 7 de novembro de 2008, Marisa Monte lançava Infinito ao Meu Redor. O documentário era um registro fiel de uma das fases mais ambiciosas da carreira de Marisa. Após a turnê Memórias Crônicas e Declarações de Amor, Marisa Monte entrou de férias, mas não ficou completamente parada. Lançou o primeiro álbum dos Tribalistas e produziu o disco do sambista Argemiro Patrocínio. Além disso, ela foi mãe pela primeira vez. 6 anos depois, quem esperava por um foi surpreendido com 2. Marisa estava de volta com Infinito Particular e Universo ao Meu Redor. 2 álbuns lançados de uma vez só e de ecossistemas diferentes que se comunicavam entre si. Durante a fase de coletiva de imprensa, uma pergunta dominava: por que lançar 2 discos ao mesmo tempo? Marisa ouviu tanto essa pergunta que já tinha uma resposta pronta para dar, na ponta da língua. Eu queria fazer esses discos como realmente projetos independentes, diferentes dos outros que eu já fiz. Um só com todas as músicas minhas,
e um com um repertório e um conceito focado num universo sonoro. É um disco de samba, mas que não é um disco de samba tradicional. Eu queria fazer um disco que dialogasse com os elementos da minha música, assim, também, né? Que tivesse a ver com a minha linguagem, com a minha sonoridade, uma sonoridade mais contemporânea. E o outro, as minhas músicas, todas, que eu acho que tem essa coisa, parece meio tipo um caderno de composições, sabe? Essa coisa, essa dimensão íntima, de reflexão, de expressão, né? Através das composições. Infinito Particular é o resultado de um processo de digitalização de toda a obra de Marisa, iniciado anos antes. Depois de mais de 100 fitas ouvidas, entre elas várias demos, ela foi reunindo um repertório baseado em seus 15 anos de composição até então. Já O Universo ao Meu Redor dialogava com o mundo do samba, mas não era um disco de samba tradicional, como Marisa fazia questão de pontuar. Desde que produziu Tudo Azul, da velha guarda da Portela, ela vinha catalogando sambas antigos que corriam risco de serem esquecidos, sem ganharem registro. Dessa pesquisa, saíram pérolas do samba carioca e até dos novos baianos. No disco, essa geração se conecta com Adriana Calcanhoto, autora de Vai Saber, e com os tribalistas, que assinam outras canções do repertório. Terminada essa fase, o músico está pronto para a próxima, a turnê. Existem mulheres que compram sapatos, outras bolsas de grife. Eu gosto de investir meu dinheiro fazendo shows. É a minha maior vaidade. O Universo Particular é um dos shows mais grandiosos da carreira de Marisa. Com tecnologia de cinema em cima do palco, ela criava um ambiente diferente para cada música. Nessa turnê, Marisa cantou ao vivo pela primeira vez as músicas do primeiro disco dos Tribalistas. Na banda, ela trazia uma mini orquestra, com sopros e cordas. Foram 18 meses na estrada com 140 shows, uma de suas turnês mais extensas. 50 cidades, 15 países, 5 continentes e um público de 750 mil pessoas. Sucesso absoluto. Boa parte disso pode ser assistida no documentário Infinito ao Meu Redor. Ao longo de 3 anos, a diretora Dora Jobim acompanhou os passos de Marisa na produção dos 2 álbuns e também da turnê. Lançado em um kit, além do documentário em DVD, o material trazia um CD com 9 músicas do show gravadas no Rio. Entre elas, Não é Proibido, inédita em disco e cantada apenas na turnê. Escolhida como single, logo se tornou mais um hit da coleção de sucessos da brilhante carreira de Marisa. Falando em hit, no próximo episódio Marisa Monte reúne Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown em um anti-movimento que fez história, movimentando a legião de fãs no Brasil e pelo mundo afora. Não perca! Em 2001, Arnaldo Antunes foi à Bahia para gravar Paradeiro, seu 5º álbum, com produção de Carlinhos Brown. Marisa Monte foi convidada para cantar na faixa título, composição dos 3. A intenção era passar 1 ou 2 dias na Bahia, mas ela acabou remarcando a passagem de volta tantas vezes que 2 dias transformaram-se em 1 semana. E o resto é história, a história que contaremos aqui hoje. No início dos anos 2000, Arnaldo, Carlinhos e Zé já tinham uma quantidade considerável de parcerias. Mas, durante aquela semana na Bahia, eles entraram num processo imersivo que resultaria em 13 canções. Aquele repertório foi lapidado por cerca de 1 ano e eles decidiram registrar as canções em conjunto no álbum Tribalistas, mas sem muitas pretensões. Quase não deram entrevistas, não foram à TV, não fizeram shows, mas a força das canções movimentou uma energia que eles jamais poderiam prever. A primeira música de trabalho é a prova disso. Levou cerca de 10 anos para ficar pronta, mas se tornou um sucesso internacional. Mas ele esqueceu. Léo, você vai adorar, é a tua cara. Ó. Já sei namorar, já sei beijar de língua agora, só me falta sonhar. É muito bom. Muito bom.
Inesperadamente, Já Sei Namorar foi um hit na Europa. Figurou nas paradas da França, Itália, Suíça, Portugal e Holanda. Na época, Marisa tinha acabado de se tornar mãe e eles não saíram em turnê, mas fizeram um giro promocional pela Europa. Na época, a Marisa ficou grávida, logo depois que a gente gravou o disco. E a gente chegou até a fazer alguns shows, na verdade, nessa época. Quando lançou o disco que arrebentou. Na Itália foi assim, tipo, vendendo 200 mil cópias. Você passava ali no posto de gasolina, Já Sei Namorar. Essa foi um hit Depois a gente foi para Paris, que eles ficaram um mês dando, um mês não, tipo 2 semanas, dando entrevista para vários jornais da Europa que iam lá nesse hotel. E a gente fez uns pocket show com 7 músicas, só nas 5 também. Só para os pessoal das gravadoras, dos jornalistas e tal. Aí depois a gente foi para a Itália fazer um festival que tem em Verona, um festival que é incrível, que é um anfiteatro, exatamente, um anfiteatro assim, sabe, todo gigante, assim, fica lotado e tudo, assim, as músicas que foram hit na Itália durante esse ano tocam lá, então tem 20 pessoas. E foi um barato, todo mundo cantando, assim, sabe, é incrível, foi... A segunda música de trabalho elevaria o sucesso dos Tribalistas a um patamar ainda maior no Brasil. Velha Infância se transformou num hit massivo, um dos maiores clássicos do cancioneiro popular brasileiro no século XXI. Além dela, a canção É Você também se tornou um grande sucesso. Passe em Casa e Mere Cristo também foram singles na Europa, e a canção Carnavalha, mesmo sem ter sido música de trabalho, é conhecida hoje como uma das mais populares do trio. O álbum Tribalistas vendeu mais de 2 milhões de cópias e se tornou um dos 15 discos brasileiros mais vendidos de todos os tempos. Em 2003, eles se apresentaram na 4ª edição do Grammy Latino, onde levaram o prêmio de melhor álbum pop contemporâneo em língua portuguesa. Em 2002, paralelo ao álbum dos Tribalistas, Marisa produziu o disco Argemiro Patrocínio, do sambista Argemiro da Portela. A semente do trabalho nasceu ainda em 1999, durante a produção de Tudo Azul. Ambos saíram pelo selo Fonomotor Records, fundado por Marisa na virada dos anos 2000. No próximo vídeo, falaremos sobre o surgimento desse selo e por que ele deu ainda mais independência artística para Marisa Monte. O ano era 2000. Com seu contrato na gravadora renegociado, inaugurando um selo próprio e matando a sede de um público ávido por novas canções, Marisa Monte tirava da cartola Memórias, Crônicas e Declarações de Amor, um de seus discos mais clássicos. Ter seu próprio selo era um sonho antigo. Marisa sempre prezou pela qualidade de seu trabalho e ter total liberdade artística era primordial. Além do apuro estético, ela se preocupava com o legado. Engraçado também, me lembro também, logo que eu comecei, de uma conversa com meu pai, que ele falava isso pra mim: Marisa, cuide da sua memória, senão você pode terminar com um baú e uma sandália. Em 1999, nascia o selo Fonomotor Records. A estreia do selo se daria com um trabalho muito especial, Tudo Azul, da velha guarda da Portela. Marisa encabeçou o projeto de registrar canções, inéditas em sua grande maioria, que corriam risco de se perder com o tempo. No ano seguinte, Marisa surgia com seu novo álbum de inéditas, Memórias, Crônicas e Declarações de Amor. A primeira faixa do álbum foi o carro-chefe. Amor I Love You foi um sucesso arrebatador, talvez o maior de sua carreira. A faixa ironizava o lado mais pueril do amor e não por acaso foram escolhidos versos do romance realista O Primo Basílio, declamados por Arnaldo Antunes no meio da canção. Seu videoclipe, dirigido por Breno Silveira e Lula Buarque de Holanda, encenava uma fotonovela. Estreou com destaque no programa dominical Fantástico, da Rede Globo, e logo entrou em alta rotação na MTV, ganhando o prêmio de melhor videoclipe de MPB no Video Music Brasil daquele ano. A turnê do disco é, até hoje, uma das mais memoráveis de toda a carreira de Marisa, com o perdão do trocadilho. O artista plástico Ernesto Neto desenvolveu especialmente para o show a escultura Nave Show Esfinge Caranguejo, que causava encantamento no público com suas projeções desenvolvidas pela Conspiração Digital. Marisa estava acompanhada por uma super banda: Peu Meu Rai, Orlando Costa e Leonardo Reis na percussão, Maria Bravo nos vocais, Davi Moraes na guitarra, Marcelo Costa na bateria, Dade no baixo,
Carlos Trilha nos teclados e Mauro Diniz no cavaquinho, violão e vocais. Entre junho de 2000 e setembro de 2001, foram quase 150 shows pelo Brasil, Europa, Estados Unidos e países da América Latina. O show ganhou um belo registro audiovisual gravado no Rio de Janeiro, lançado em dezembro de 2001. Memórias ao Vivo foi o quarto registro ao vivo da carreira de Marisa Monte. No próximo vídeo, falaremos sobre um outro disco ao vivo muito especial, que não era apenas um disco ao vivo, e sim uma viagem musical. Em 28 de março de 1996, Marisa apresentava parte do repertório do show Cor-de-Rosa e Carvão no Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro, para 100 convidados e 400 ganhadores de uma promoção da Rádio Globo FM. O show foi filmado com 5 câmeras de cinema pela Conspiração Filmes, e ninguém sabia ainda, mas aquela gravação seria parte do projeto Barulhinho Bom, uma viagem musical. Barulhinho Bom saiu como um disco duplo com 11 canções ao vivo e 7 em estúdio, uma VHS que mesclava os melhores momentos do show com encontros especiais registrados no Hotel das Paineiras, além de momentos variados de Marisa Monte na estrada. Foi lançado no exterior sob o título A Great Noise e teve a capa censurada nos Estados Unidos, contendo uma tarja preta nos seios da personagem, mas toda a repercussão criada em torno da concepção visual acabou alavancando as vendas do álbum por lá. A tão falada arte homenageava o trabalho de Carlos Zéfiro, pseudônimo do servidor público Alcides Caminha, que driblou a censura durante os anos de ditadura ao produzir e distribuir clandestinamente centenas de revistinhas com teor erótico, que receberam o apelido de catecismos na época. O disco ao vivo do projeto duplo trazia parte do repertório do show Cor-de-Rosa e Carvão. A maior parte foi gravada durante uma temporada do show no Teatro Guararapes, em Recife, e as demais vieram do show no Teatro Carlos Gomes, no Rio. Já o disco de estúdio trazia 7 canções. Carlinhos Brown surgiu com 3 canções inéditas e Marisa decidiu registrá-las: Arrepio, Maga Malabares e Maraçá. Brown ainda participou das gravações em Nova York, improvisando instrumentos de percussão com caixas e outros objetos que encontrou no estúdio. No Rio, Marisa gravou mais 4 faixas: Chuva no Brejo, de Moraes Moreira, Cérebro Eletrônico, de Gilberto Gil, Tempos Modernos, de Lulu Santos e Blanco, um poema de Otávio Paz e Haroldo de Campos, musicado por Marisa. No projeto audiovisual, lançado em VHS e posteriormente em DVD, Marisa trazia cenas do show Cor-de-Rosa e Carvão intercaladas com encontros muito especiais: Novos Baianos, Arnaldo e Brown, Paulinho da Viola, Rafael Rabelo e as pastoras da velha guarda da Portela. Para divulgar seu novo projeto, Marisa adaptou e remodelou o show Cor-de-Rosa e Carvão com as formas de seu novo lançamento e a turnê virou Barulhinho Bom. O conceito era o mesmo, mas com um novo figurino e algumas modificações no repertório. A banda também mudou, ganhando a adição de metais. As mudanças no repertório não se restringiam apenas às novas canções do disco, mas também traziam pérolas que Marisa sempre quis cantar, como Se Você Pensa, de Roberto e Erasmo, Eu Sou o Caso Deles, dos Novos Baianos, e Que Beleza, de Tim Maia. Ainda com Barulhinho Bom na estrada, Marisa fez um grande show pelo projeto Pão Music para 140 mil pessoas no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O evento aconteceu no dia 7 de dezembro de 1997, às 11 horas da manhã, e contou com as participações de Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, que cantaram juntos pela primeira vez a canção Água Também é Mar. No palco, Marisa Monte dedicou Beija Eu aos vestibulandos da FUVEST, que enviaram um fax à produção do show pedindo para que o evento fosse adiado. No fax, eles se autodenominavam fãs desesperados e apelavam para que a data do evento fosse alterada, pois já tinham de estar nos locais da prova a partir das 13 horas daquele dia. O Omelete Man é esse cara, é o cara que se mistura, que absorve diferentes culturas, é o típico brasileiro. Em 1998, Marisa esteve envolvida com a produção do disco Omelete Man, de Carlinhos Brown. Juntos, cantaram Bills Man, música de trabalho do álbum. Depois a gente começou a se encontrar e tocar as músicas muito. Eu, ele, o Davi Moraes, o Dade. E essas músicas começaram a criar um corpo próprio e uma história, uma vida, e entrar na nossa vida também. Disso saiu essa ideia de fazer esse álbum
juntos o convite dele para que eu produzisse isso em 98. Fico feliz que tenha ficado registrado nessas 40 e poucos minutos de música, tantas horas da vida de tantas pessoas de uma maneira tão bacana, para que todo mundo possa ouvir hoje. Barulhinho Bom encerra um ciclo vitorioso na carreira de Marisa, iniciado com o lançamento do disco Verde, Anil, Amarelo, Cor-de-Rosa e Carvão. No próximo episódio, contaremos como esse trabalho lendário nasceu. Em 1993, a convite de Rafael Rabelo, Marisa Monte se apresentava no Heineken Concerts. Entre outras músicas, ela cantou Alta Noite e Dança da Solidão. As canções de Arnaldo Antunes e Paulinho da Viola interpretadas nesses shows já eram uma espécie de embrião de um dos projetos mais importantes da carreira de Marisa, que a consagrou definitivamente como estrela de primeira grandeza na música popular brasileira. Em 1993, Marisa fez uma série de shows com outros artistas. Um deles foi ao lado de Gilberto Gil, em Munique. Depois da apresentação, ela convidou Gil para tocar em algumas faixas de seu novo disco, pois, segundo ela, o violão dele tinha a brasilidade que ela e Nando Reis procuravam. Nando, inclusive, foi de suma importância na feitura do disco, formatando sua concepção junto com Marisa. Na ocasião, ela estreava como coprodutora e Arthur Lindsay atuava, mais uma vez, como produtor principal do álbum. Verde, Anil, Amarelo, Cor-de-Rosa e Carvão era um disco que inseria a música brasileira dentro do mundo. O repertório ia de Paulinho da Viola a Lou Reed. A releitura de Dança da Solidão contava com os vocais e violão de Gilberto Gil, que também participou das faixas Bem Leve, O Céu e Balança Pema. Em contraste com a brasilidade de Gil, Laurie Anderson participava declamando Meanwhile, uma versão em inglês da letra de Enquanto Isso. E de mais ninguém, parceria de Marisa e Arnaldo, vinha imponente. Ganhou um luxuoso arranjo com a participação especialíssima do grupo Época de Ouro, com palpites de Rafael Rabelo. É um disco que foi sendo preparado durante 1 ano e meio, assim, que é como eu acredito que um disco deve ser feito. Eu acho que um disco é uma consequência de uma vivência, a consequência de um trabalho. Quando você tem algo a registrar, você registra. Agora, esse disco é um disco já um passo além, onde eu já tenho mais domínio dos meios de produção, eu já sei fazer melhor o que eu quero fazer, sabe? Já não é a primeira vez que eu entro no estúdio, já não é a primeira vez que eu estou trabalhando com Arthur Lindsay, já é um disco mais maduro. Assim. Acho que também eu estou mais inserida cada vez mais no meio, né, musical mesmo, assim. Então tem mais acesso ao Gil, ao Paulinho, que eu não tinha no primeiro disco nenhum. Nesse disco eu já pude colher um pouquinho dos frutos do trabalho que eu já fiz. Chuva vem me dizer, chuva vem me dizer, chuva vem me dizer. Cor-de-Rosa e Carvão inaugurou uma importante parceria, Marisa Monte e Carlinhos Brown. É ele quem assina Maria de Verdade, que abre o disco, e Segue o Seco. Assinado pela Conspiração Filmes e dirigido por José Henrique Fonseca, em parceria com Cláudio Torres, o vídeo de Segue o Seco fez história. Venceu em todas as categorias em que concorria no VMB de 1995, o primeiro da história. Melhor clipe do ano, melhor clipe de MPB, direção, fotografia e edição. Lançado em 1º de agosto de 1994 no Brasil e em mais 38 países no fim do mês, Cor-de-Rosa e Carvão ultrapassaria a marca de 1 milhão de cópias vendidas no início dos anos 2000, além de ter sido considerado um dos 100 melhores discos da música brasileira de todos os tempos, segundo a revista Rolling Stone, em 2007. Diferente das turnês anteriores, o show Cor-de-Rosa e Carvão foi apresentado primeiro no exterior, passando pela Alemanha, Bélgica, França, Itália, Suíça, Espanha, Portugal e Estados Unidos. A estreia oficial no Brasil se deu no Teatro Guaíra, em Curitiba, no dia 17 de março de 1995. Porém, dias antes, mais precisamente em 11 de março, Marisa fazia uma prévia do show no Teatro do Quitandinha, em Petrópolis, Rio de Janeiro. Na capital carioca, a turnê chegou em 25 de maio de 1995, num canecão lotado e repleto de personalidades.
Esse show foi classificado como um dos espetáculos mais concorridos de toda a história do Canecão, tendo sua temporada estendida por 4 semanas a mais que o previsto e totalizando uma audiência de 56.800 espectadores em 32 shows. Marisa achava importante unir o tradicional ao contemporâneo. No show, ela cantava acompanhada por uma banda formada basicamente por músicos de sua geração, com exceção de idade. Porém, alguns integrantes eram frutos da geração de ouro da MPB. O guitarrista Davi Moraes, filho de Moraes Moreira, a backing vocal Flávia Virgínia, filha de Djavan, e o acordeonista Valdones, afilhado de Dominguinhos. Mônica Millet dividia a percussão com Marco Lobo nos primeiros meses de turnê, sendo substituída posteriormente por Lanlan. Nando Reis e Luiz Brasil foram originalmente escalados para tocar violão e guitarra, mas tiveram que ser substituídos por Fernando Caneca e Davi Moraes, respectivamente. E na bateria, Cezinha. Não tem teclado, não tem, totalmente instrumentos de toque mesmo, tem instrumentos de canto, tem também vozes, mas não tem sintetizadores, assim, não tem, é tudo muito orgânico, assim, acústico. E tem os telões, né, onde a gente projeta só imagens relativas à cultura brasileira. Quer dizer, toda essa coisa de telão e tal, é uma tecnologia já usada, né, em show há muito tempo, mas nunca foi feito um show de MPB, de música brasileira, com os telões e com projeção de imagens da cultura brasileira. Então é cinema brasileiro, artes plásticas brasileiras, fotografia brasileira e pessoas brasileiras. Na turnê Cor de Rosa e Carvão, as então composições e parcerias de Marisa se integravam em perfeita harmonia a grandes clássicos da música brasileira. Composições que, em tão pouco tempo, já se tornavam também clássicas e conquistavam o carinho do público. Mas como surgiu essa compositora que combina estilos, influências e um olhar tão contemporâneo sobre a vida para criar uma música tão genuinamente brasileira que conquistou o mundo? Isso é o que você vai ver no nosso próximo episódio. Em turnê nacional durante os anos de 1989 e 1990, Marisa Monte cantava Volte para o Seu Lar, composição inédita que Arnaldo Antunes lhe deu para o primeiro disco de estúdio. Porém, Marisa queria mais, queria ser parceira de Arnaldo. Mas, o segundo disco de Marisa Monte foi tratado por muitos como seu verdadeiro disco de estreia. Marisa não via dessa forma. Para ela, o álbum se somava ao anterior, e daí surgiu o título. Para pilotar o projeto, ela recrutou o produtor Arthur Lindsay. Eles fizeram um show conjunto no Knitting Factory de Nova York, em maio de 1990, e a partir daí começaram a se afinar musicalmente. Além de releituras como Em Saboa e De Noite na Cama, foi no Mais que Marisa apresentou pela primeira vez suas próprias composições. Ela compôs sozinha a canção Eu Sei, é autora da melodia de Beija Eu, o carro-chefe do disco, com letra de Arnaldo Antunes e Arthur Lindsay, e também assinou 3 parcerias com Nando Reis, Ainda Lembro, Tudo pela Metade e Mustafa. Nando, além de estar diretamente envolvido nas gravações do álbum, é autor de uma das músicas mais celebradas por público e crítica do repertório, Diariamente. Após muita expectativa, Mais foi lançado em 18 de março de 1991. Beija Eu puxava o álbum e ganhou um vídeo dirigido por John Klein, conhecido pelos videoclipes do U2. A música disparou nas paradas. Ainda Lembro e Eu Sei, na mira, também se tornaram hits. O disco alcançou o topo dos mais vendidos no Brasil e foi lançado em mais de 10 países. Em julho de 1991, apenas 3 meses após o lançamento, Mais já alcançava a marca de 140 mil cópias vendidas. Mas, com esse nome, Marisa Monte está lançando seu segundo disco e está fazendo show pelo Brasil inteiro. Já fez o Sul, né, Marisa? Fiz, estreiei no mês passado, fiz Curitiba, Florianópolis, Blumenau, Porto Alegre e cheguei ao Rio semana passada, né? Tô ficando aqui mais essa semana e a próxima. E depois São Paulo? São Paulo, Brasília. São Paulo, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Vitória e uma ponta, um pulo fora do Brasil. Ano passado eu já fui, eu fiz o Festival de Montreux, né? E aí estiquei, fiz Paris, Bruxelas, e Nova York e Lisboa. Mas meu disco, o passado só tinha sido lançado em Portugal, então esse foi lançado agora
em 10 países. E com o disco lançado fica mais fácil você voltar a fazer show. Então. Com o cenário de Cláudio Torres e iluminação de Maneco Kinderé, a turnê do álbum estreou em 14 de junho de 1991, no Teatro Guaíra, em Curitiba. Depois de 2 temporadas no Rio e em São Paulo, Marisa fez shows em Brasília, Goiânia, Belo Horizonte e logo depois partiu em turnê internacional. No início de 1992, chegava a vez do circuito Norte e Nordeste. Entre os meses de janeiro e fevereiro, ela apresentou mais em Salvador, Aracaju, João Pessoa, Recife, Fortaleza, Manaus e Belém. O repertório incluía novidades: Cartão Postal, de Rita Lee e Paulo Coelho, Mistério do Planeta, dos Novos Baianos, La Sonâmbula, de Bellini, com incursões de Family Affair, do Sly and the Family Stone, e Fala, dos Secos e Molhados. Mas a maior e mais inusitada surpresa ficou mesmo por conta do hit Conga Conga Conga, de Gretchen. Finalizada com 250 shows, a turnê ganhou um especial de TV, exibido na MTV em 27 de outubro de 1991, posteriormente lançado em VHS e DVD. A versão ao vivo de Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar passou a tocar nas rádios cariocas, se tornando um grande sucesso no verão de 92. Marcada para acontecer em 8 de agosto de 1992, no Rio Centro, a última apresentação do Mais foi adiada para o dia 14 devido a um incêndio. Na nova data do show, foi Marisa que incendiou o palco, com participação de Arthur Lindsay. Na mesma noite, ela deu uma canja no show dos Titãs, que apresentavam a turnê Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Naquela altura, Marisa e os Titãs estavam unidos por uma amizade começada quando ela nem tinha estreado em disco. Antes de se tornarem parceiros, Marisa era fã desses e de outros artistas que influenciaram a sua formação musical, começada na infância, e que resultou em um dos álbuns mais emblemáticos da cultura nacional. Um divisor de águas na maneira como se produz música e como se conduz uma carreira no Brasil. Mas, como o caminho até esse primeiro disco foi trilhado? Isso você descobre amanhã no podcast Marisa Monte by Mariseando, no dia em que comemoramos os 35 anos da estreia profissional da nossa musa.